Olá, príncipe, Princesas, povo mais feliz dessa terra. É muito bom ter você de novo conosco nesse novo tempo, nesse novo momento. Lembrando que estamos na segunda temporada do Pode Ter Amor. E você que ainda não viu, nós temos mais 2 edições que já passaram. Estão lá no nosso @Pode Ter Amor no YouTube e @Pode Ter Amor no Instagram. Você é nosso convidado. Venha crescer, venha amadurecer, venha conviver conosco dessa experiência maravilhosa que é ser casado. isso aí. E antes de começar, eu gostaria que você pudesse fechar seus olhos. Eu não sei o que você está fazendo agora, se está no carro. Pelo amor de Deus, se estiver no carro, não feche os olhos, não. Fica os olhos abertos. Por favor, né? Mas que você possa curvar a sua cabeça. E eu queria orar por você, orar Amém. por esse momento, esse tempo precioso que Deus tem nos reservado para falar sobre relacionamento. Amém. Eu creio que é de grande valia para você essa construção, tá? E agradecer a você por estar nos assistindo, por ter nos acompanhado, tá? Dúvidas, perguntas, por favor. Vai Não- no direct, Vai lá. manda Vai, mensagem. Dispara aí. direto. Amém? Amém. Feche seus olhos, eu curvo sua cabeça e eu quero orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, nesse dia, Pai, nós te agradecemos pela Esse oportunidade. Esse momento. Vimos isso aqui, Pai, como uma oportunidade, Senhor Deus, de estarmos junto, Pai, em família, Senhor Deus, falando do Teu reino, apresentando o Seu reino, Pai. Muito obrigado, Pai, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos concedido, Pai. Eu quero, Pai, agradecer a cada um deles, a cada pessoa, Pai, que tenha orado, tem observado, tem visto, Senhor Deus, tem acompanhado, Senhor Deus. Eu creio no meu coração, Pai, que eles têm recebido o melhor do Senhor. Pai, nesse dia, Senhor Deus, marca, Pai, a nossa vida, Pai, com a Tua presença, marca a nossa vida, Senhor Deus, com o Teu cheiro, com a promessa do Senhor sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Léo, já que você acabou de orar, a gente falou semana passada, há 15 dias atrás, que hoje teria um casal, né? Falar sobre compromisso, né? Negócio de aliança. Será que esse casal veio? Então, gente, nós estamos aqui com um novo formato, né? Como É. vocês já sabem disso, né? Estúdio Então, novo. Estúdio novo, né? Novos blocos. E eu tenho um casal aqui sensacional. Eu, assim, com muito prazer no meu coração, eu quero apresentá-los, né? Primeiramente, são nossos pastores. Pastor da Expansão Church. Ele aprendeu. Saiu. Nossos pastores sênior. Pô, uma pessoa que nós estamos caminhando, que estamos aprendendo a amar. São pessoas que têm orado por nós, orado por esse programa, orado por esse momento. E eu creio que Deus tem algo fantástico para nos trazer, né? E vai usar ele como nosso canal de bênção, porque a Bíblia diz lá em 2 Crônica, que diz gente. lá? Olha, uma palavra maravilhosa. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela fala assim, ó: crê em seu Deus, está seguro. Opa! Se você crê em Deus, tu está seguro. Está Maravilha. assegurado, tá? Mas ele fala mais além: crê nos seus profetas e prosperará. Opa, então como eu quero prosperar, Então, estou debaixo dessa linha. E eu quero chamar vocês aqui, apresentar aqui pastor Rafael e pastora Marie Andrade. meu Deus do céu, que alegria, pastor, receber vocês aqui. Queria que vocês falassem antes da gente começar um pouquinho. Pode se apresentar, podem... Estamos aqui alegres, honrados demais de estar junto com vocês. Que preciosidade, Léo, Elô, e nós celebramos junto com vocês esse programa por ver o empenho de vocês, sobretudo em lidar com famílias, com casais, edificando e acrescentando. E eu sou, né, o Rafael, dessa linda mulher, né, da Marie, casados há 17 anos, pai aí do abençoado Kael. E nós vamos aí conversar um pouco a respeito de compromisso e aliança no dia de hoje. Realmente a gente se sente muito honrado e nós estamos felizes de estar aqui Amém. compartilhando um pouco da nossa história, das nossas experiências. Que alegria. Parabéns pelo trabalho Obrigada, maravilhoso pastora. que vocês têm feito.
E como eu sempre falo para vocês, né? Isso vai prosperar muito. Amém. Vocês vão alcançar cada vez mais vidas, porque esse é o desejo do coração de Deus, expansão. Amém. Expansão. Vamos para cima. É isso mesmo, expansão. Isso é maravilhoso. Eu creio, pastores, que isso aqui é uma semente, né? Deus tem nos dado a oportunidade de semearmos nessa terra, né? E assim, já temos frutos. Temos frutos dessa semente, né? E Deus é tão maravilhoso que em pouco tempo Deus já nos mostra resultados. Verdade. Né? Mas assim, nós estamos aqui, né? Cumprindo fielmente o ID do Senhor e acreditando que o que está sendo gerado nesse estúdio aqui é algo para salvar vida. Verdade. Para salvar casamento, né? Para trazer clareza. Porque muitas das vezes nós caminhamos no relacionamento embaixo de desconfiança, né? Julgo, né? Julgo. Peso, né? Quantas pessoas caminham com desconfiança, né? As pessoas, a gente tem vivido períodos, né? Tempos em que as pessoas, elas têm dificuldades de se relacionar, né? Dificuldade de se abrir. O que vão pensar? Como vai ser? O que estão ganhando com isso? Não é possível que eles estão ganhando nada. Essa né? pergunta é boa, né? Porque já nos perguntaram se a gente ganha alguma coisa, né? E aí eu respondi. Eu não podia deixar de responder. Ganho o prazer de saber que você está nos ouvindo. Né? Ganho o prazer de saber que a gente está podendo contribuir com outros casais, com outras famílias. Né? E isso não tem preço. Na verdade, a gente... isso, eu vejo hoje o pod, eu vejo os atendimentos que a gente faz aí individual com casais, eu olho isso como investimento. É uma característica, marca em alto relevo na vida de vocês, né? Amém. Essa voluntariedade e a generosidade, o amor pelo próximo, né? Então, tá inerente realmente, é algo peculiar, algo que Deus, né, deu para a vida de vocês. Gosto daquela palavra de Tiago que diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, Amém. da onde não há realmente variação de dúvida. Amém. Então, que o Senhor conserve realmente isso aí no coração de vocês, porque isso traz um impacto para os nossos dias, né? E o mais lindo é a gente ver pessoas caminhando por um propósito, porque vocês caminham num propósito, não segundo uma necessidade. Quando a gente olha a história... Vocês compartilhando essa experiência das pessoas perguntarem, eu lembrei da história de Noemi. Ela saiu de uma terra ali onde estava passando por uma fase difícil e ela foi para um lugar onde Deus não mandou ela ir por causa de necessidade. Então, ela foi movida por uma necessidade, aconteceu uma catástrofe, vocês sabem, né? Sim. Perdeu filho, perdeu o marido e ela teve que retornar para o propósito inicial, para o destino dela, onde ela jamais deveria ter saído. Então, não há nada mais poderoso, eu acredito, e nós também, né? Eu e o Rafa, a gente caminha muito assim nessa visão. Você caminhar por propósito, não caminhe por necessidade. Interessante. Mas por destino, por uma palavra de Deus, porque ainda que você não esteja vendo resultados humanamente falando, né, de números ou de recursos, mas tudo aquilo que você semeia com propósito, você vai colher e não vai demorar. Porque a recompensa, ela é certa. É legal isso, porque tudo que a gente faz porque tem necessidade de fazer, você não tem prazer, né? E tudo que você faz porque você tem um propósito, você quer fazer, você sente alegria, você sente prazer, né? É igual eu olhar para a senhora agora e ver os olhos brilhando, né? Quando eu vivo isso, quando eu faço porque eu amo. Eu falo muito isso, até para os meus próprios alunos eu falo isso. Gente, faça com amor, faça com paixão, porque aquilo que você faz com amor, você não faz porque necessita, mas você faz porque sente prazer, né? E isso é forte demais, né? E aí a gente entra, nessa deixa a gente entra no tema, que é o compromisso de uma aliança, o compromisso da aliança no casamento, né? Porque quantos casamentos a gente tem visto frustrado pela necessidade de permanecer casado? Nossa, é forte, hein? Né? Quantas pessoas, mulheres que não largam o casamento pela necessidade de manter um status? Não, eu tô casada com esse homem, ele me bate, ele me humilha, mas eu vivo casada. Eu falo muito isso. A igreja, ela não tá aqui para manter alguém debaixo de um jugo, mas para manter alguém que tenha
compromisso. E o que que faz, o que que leva, né? Só que antes que a gente entre muito a fundo, né? Existem coisas básicas no nosso relacionamento. Nosso pod fala muito de relacionamento pessoal. E a gente sabe a história de vocês, né? O compromisso de vocês. E eu queria que vocês pudessem compartilhar conosco um pouquinho, né, amor? Perfeito. Dessa história de vocês. Antes da gente aprofundar no tema que vai para o outro, mas a gente trouxe vocês aqui porque a gente sabe que vocês é um casal de compromisso. E aí eu queria que vocês compartilhassem. Agora é de vocês. E aí, meu lindo, eu ou você? Começa aí. Vai lá, Mar. Vou dar honra. Obrigada. Olha, essa primeira pergunta, esse primeiro tema, se assim eu posso dizer, ele me fez lembrar de uma cena antes de nós nos casarmos. Eu sempre fui aquela, entre aspas, rata de igreja, né? Nós fomos, o Rafael se converteu, ele era jogador de futebol, eu vim para Jesus antes dele, mas a nossa história é muito linda porque envolveu muito essa questão do propósito. Quando nós começamos a namorar, depois de 9 meses só orando, que minha mãe não deixava eu namorar, ela falava, você não vai namorar nem com o filho do rei, eu tinha 16 anos. Eu conheço uma mãe assim. Meu irmão mais velho, ciumento demais, eu queria até dar na época umas poadas no Rafa. Tá bom, né? Eram 3. Hoje, graças a Deus, a gente é todo mundo amigo, eu, meu irmão mais velho, o Rafa, Deus ressignificou muitas coisas. Era um excesso de cuidado que ele tinha comigo. Enfim, e naquela época que nós estávamos orando e felizes pela minha mãe ter deixado a gente namorar, a gente queria começar tudo certo, né? Sim. E na época o pai na fé do Rafa falava muito isso, olha, vocês não vão fazer nada errado, né? Vai na bênção, a bênção do pastor, a bênção de Deus, a bênção da mãe dela, né? Meus pais são separados, então eu morava com a minha mãe e tudo era muito com ela. E eu lembro de um dia, a gente, na sala de casa, né, amor? Você lembra dessa cena? Nós estávamos ali assistindo algo, e aí o Rafa falou assim, Má, eu vejo a gente pregando a palavra. Eu pregando a palavra e você tocando, eu sempre toquei teclado na igreja, e a gente levando a palavra de Deus, e você comigo no altar. Só que quando ele contou isso para mim, eu falei, o que ele tá falando? Não tô entendendo. E aí isso ficou guardado no meu coração. Hoje a gente vive essa visão que ele teve há 17 anos atrás. Nós estamos vivendo exatamente essa visão. Ele pregando a palavra, eu pregando a palavra, eu tocando, não parei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu me lembro que ainda no namoro, né, um dia nós nos ajoelhamos na sala de casa, na casa da minha mãe, e nós fizemos um pacto. Uma aliança. Eita! E a nossa aliança foi assim, eu lembro que o Rafa, muito fervoroso, ele até falou em línguas antes do que eu, aí eu levei um susto. A gente buscava a Deus juntos, né? Tínhamos experiências sobrenaturais, mas aquele dia foi algo diferente, porque ele chegou para mim, ele olhou no meu olho e falou assim, nós vamos fazer um compromisso hoje. Eu nunca vou atrapalhar você no seu chamado com Deus, e você jamais também vai me atrapalhar no meu chamado com Deus, porque Deus está nos unindo por um propósito. E a partir do momento que você me atrapalhar naquilo que Deus tem para mim, ou eu atrapalhar você, a gente vai sair da bênção. Nossa. A nossa bênção estará em cumprir a missão que Deus nos deu. E na época, nem passava na nossa cabeça que nós seríamos pastores, que ele seria também. Ele era um jogador de futebol, apaixonado por Jesus. Eu era uma ministra de louvor, apaixonado por Jesus. E queria casar. Queria casar com o homem da minha vida. Né, amor? Eu vendo assim a Elo falando a respeito de tantas questões de frustração, né? Nos nossos dias. E lidando 24 horas assim com pessoas, né? Eu noto uma questão importante, eu acredito. A questão da conscientização. Desde sempre, mesmo no tempo de namoro, eu acho que eu tive uma conscientização muito forte, vinda do meu lar, do meu pai, que dizia, olha, quando você ter um compromisso com uma moça, não faça para ela o que você não gostaria que fizesse para tua filha. Quando você for casar, saiba que você está tirando uma moça da casa dela
e que o maior desafio seu e a sua maior missão é realmente cuidar dessa moça. Perfeito. Eu vejo assim que às vezes há uma inversão de valores na questão dos casais. Os casais, eles têm os filhos, que são bênção de Deus, mas muitas vezes eles começam a amar mais os filhos do que a si próprio. E aí quebram, às vezes, esses princípios de ter a unidade em si como casal para despejar isso sobre a vida dos filhos, e quebrando isso vai tendo essas problemáticas No relacionamento. vai tendo questões disfuncionais, né? Então, eu com a Má, namoramos 2 anos, Léo e Elô. Com 2 anos, quando começou a esquentar muito assim o negócio, o papai falou, opa, peraí, vamos levar o Rafael lá para Campo Grande, vamos deixar a Maria em Sorocaba. Vamos separar eles Vamos dois. separar os dois. Foi desse jeito. Ele foi Só disputar 1.000 um quilômetros de campeonato. Só 1.000 quilômetros, Léo. Ele foi disputar um campeonato, né, amor? Lá Isso. em Campo Grande. E lá ele Eita. ficou, até a gente se casar. E aí marcamos a data, que foi em setembro, né? Saí daqui em dezembro. Esses 9 meses passamos longe um do outro, eu volto para casar. E aí depois, então, a gente segue, né, a vida aí de casados. E Opa, estamos vou casados pegar, eu gosto de pegar as deixas, né, nego? Tem esse percebi. costume aqui. É Por isso que eu mesmo? falei pra vocês que às vezes as perguntas que a gente prepara pra fazer nem sempre a gente usa. sai, nem sempre a gente usa. O senhor falou algo muito, muito interessante sobre o senhor estava namorando e agora os noivos aí, namorados que assistem o nosso pod, ó, presta atenção. O senhor saiu, viajou e depois voltou já pro casamento? Mas Isso mesmo. não tem que ter uns negócios antes aí? Como é que Voltou funciona? pro casamento. Queria que o senhor- não rola uns negócios assim, porque nós tínhamos uma vida sexual ativa até a gente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós ficamos 2 anos sem ter relação sexual no nosso meu Deus. namoro. Né? Precioso. Fizemos um voto, um compromisso de uma aliança um pacto. de santidade, um pacto, que nós não teríamos mais relação sexual até o dia do nosso casamento. Então, quando alguém pergunta, você casou virgem? Casei. Sim. Porque eu creio que Deus me restituiu algo que eu havia perdido lá atrás. E agora o senhor vem com esse negócio novo aí, de que o negócio estava esquentando e Deus separou vocês. Queria que o senhor pudesse, assim, expor pra gente um pouquinho mais, né? Eu sou curiosa. Tudo, meu Conta amor, tudo. Conta tudo. Eu particularmente, eu vejo que é um assunto, assim, muito importante. Por quê? Tudo que a gente faz dentro da fluência, desse compromisso que nós estamos fazendo, é o que vocês estão falando. Não deve ser por julgo, mas deve ser por entendimento e deve ser realmente de forma voluntária. Por exemplo, na semana que eu venho para Sorocaba, escute só isso, gente. Eu venho para Sorocaba para casar. Olha só, eu venho para casar. Ficamos separados 9 meses. Eu estava noivo. Aí eu e essa cidadã aqui, vamos casar mesmo? Nós estamos na semana do casamento, então vamos fazer. Olha só, Foi. presta É atenção. uma ideia bem comum, né? Já somos praticamente Já- casados. Praticamente. Né? Isso, Praticamente. vamos vendo. Léo e Elô, ficamos 9 meses longe um do outro. Aí, o que é Só que depois a gente teve Uma que consertar, né? uma semana, É. não é? E aí acabamos tendo a relação sexual. Posteriormente a isso, depois que nós nos casamos, é isso que eu digo, sem problemática. Sim. O Espírito de Deus Sim. falou conosco e o que nós fizemos? Puxa, vamos lá conversar com a sogra? Vamos confessar. Vamos confessar? Vamos Vamos conversar falar a com a sogra? verdade. Eu fiz isso. Tudo Ele fez debaixo isso, ele da fez leveza, isso. né? Sem aquela autocobrança. Sim. Então você começa a entender que para você viver um compromisso de aliança, você não precisa ter medo. Perfeito. Porque Deus é um Deus de aliança, Léo. Sim. Desde o início. Isso. Perfeito. E em Cristo nós temos uma nova, viva e eterna aliança. E mesmo quando Adão rompe com a aliança ali, em desobediência, o que Deus fez? Ele veio atrás de Adão, como Deus sempre vem atrás de nós.
removendo esse receio, esse medo, Bacana. para nós realmente estarmos diante dele, influência no relacionamento com ele, para aquilo que ele tem para desenvolvimento de uma aliança verdadeira. Uma aliança verdadeira, você pode ter medo, Sim. você não pode ter receio, você não precisa se esconder, mas você pode ser realmente autêntico. Ser quem você era. Ser quem você é. Perfeito. E uma coisa assim muito importante que a gente fala para os jovens, né? Porque a gente foi por alguns anos, há uns anos atrás, um pouquinho atrás aí, uns 7, 8 anos, nós já lideramos jovens também, que assim, não vale a pena você fazer isso, né? Porque vai ter consequências. Sim. Demorou muito tempo para eu aceitar essa condição, tipo, eu sou perdoada. Sabe, eu sou amada. Então, assim, isso traz consequências terríveis para nossa estima, para nossa identidade. Sim. É sempre bom obedecer. E, claro, como o Rafa falou, né? O perdão de Deus está sempre disponível. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Só que isso trouxe consequências, né, para nós. Sim. E não precisa. A gente não precisa. Obedecer é muito melhor. Nossa. Você chegar diante, assim, de Deus e você ter paz, né? Diante de tudo que você fez e você faz. E assim, eu tive que trabalhar muito tempo isso comigo, sendo que a verdade já estava ali escrita dentro de mim. A que eu liberação sou... já tinha acontecido, né? Mas a gente carrega, por quê? Porque o pecado, ele causa marcas. Ele causa marcas, né? Então, demorou alguns anos, eu vou dizer bem a verdade para vocês, porque nós temos 17 anos de casado, mas demorou alguns anos aí, pensa, anos, não foram meses, para eu realmente olhar para Jesus e falar assim, nossa, isso Já passou, né? eu fui perdoado, né? Eu fui perdoada, então não vale a pena, sabe? Não vale a pena. E nós estamos aqui, firmes e fortes. É isso aí, né? E a gente nem imaginava o que Deus ia fazer, né, amor? Que coisa, né? E vai, vou deixar você falar. Não, pode terminar. Então, beleza. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, né? Já seguindo essa linha, né, pastora? Todo casamento passa por crises. Todo casamento passa por dificuldade. Até a gente vindo no carro, eu falei para minha cunhada, né? Depois que você casar, você vai saber que ser casado é melhor do que ser solteiro. Aí ela falou assim, será? Eu falei assim, o quê? Só de receber a visita, que é a visita que você quer e não é a visita dos seus pais. Quem nunca passou por isso? Né? Aquela pessoa que você fala assim, queria tanto ficar no sofá, mas aí seus pais recebem uma visita, você tem que ir pro quarto ou fazer outra coisa, né? Agora a casa é minha, maravilha, né? E isso é um gosto muito bom. Você convidar quem você quer para sua casa, do jeito que você quer, da sua forma, porque é a sua característica, é o seu lar, né? E aí eu falei assim, então você vai descobrir que vai ter coisas que é muito bom ser casado, né? Mas aí eu vou entrar numa questão muito, né? Assim, a senhora tinha 3 irmãos, ciumentos, né? Não, só um. Só um que era Só um. ciumento. Só um. Um irmão ciumento, mas agora você casou. Casei, fui viver o meu ministério, porque o casamento ele envolve tudo isso. E um casal cristão, correto? E agora, como viver esse compromisso de uma aliança de um casal que não é cristão? Que não é crente, né? Como que o que a gente fala para um casal? Porque hoje o nosso programa, hoje o nosso pod, ele atinge tanto casais, porque senão daqui a pouco vão dizer assim, mas vocês só falam para crente. Não, a gente fala para quem não é crente também, né? E o que a gente diz para um casal? A pergunta, eu vou até voltar aqui na pergunta, porque qual a sua visão do casamento entre 2 pessoas que ainda não têm o compromisso com Deus? Como manter essa aliança? Né? Conseguir ser clara? Sim, com eu queria que vocês me respondessem, falassem um pouquinho sobre isso. Essa pergunta, ela é uma pergunta nevrálgica, importantíssima, porque nós estamos aqui podendo trazer esclarecimentos também. Existe uma máxima que você só usufrui do que você entende. Perfeito. Quando você não entende, você não usufrui. Então, a instituição casamento, eu acho que partindo desse pressuposto. Perfeito. Ela é uma instituição estabelecida por Deus. Ela é uma instituição estabelecida vindo do céu
para a terra. Então, vamos desmistificar aqui, removendo uma questão assim, exatamente da questão crente. Ela é uma instituição para a humanidade. E ela é reconhecida realmente pelos homens. E se nós formos buscar historicamente, a gente vai ver que a legalização, no caso civil, ela vem ali século XV ou XVI. Né? O casamento, ele vem realmente... Documental, né? Documental, isso. Vem realmente da parte de Deus e era por meio ali de conhecer-se mesmo, homem e mulher, tornar-se uma só carne, um só corpo. E aí entra o seguinte, Léo e Elu. Toda raça humana tem um DNA. O DNA é imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Se a imagem e semelhança de Deus e tem esse DNA, existe um manual. Correto. Existe um manual. Sim. E existe um manual para a instituição casamento também. Né? Que o Criador, ele deixou e ele estabeleceu, e agora a gente tem que sair realmente da caixinha da religião aqui. Sim. Vamos sair da caixinha da religião. Isso aí. Né? Vamos entrar realmente assim naquilo que é o compromisso de aliança. Independentemente da religião que a pessoa tenha. Isso. Então, existe um manual desse compromisso de aliança que esse Criador estabeleceu. A gente poderia aqui disseminar e começar do ponto máximo, que é o amor mútuo um pelo outro, onde esse pacto ele tem tanto direitos quanto deveres. E dentro dessa caminhada, onde eu acredito que a base para todo bom relacionamento chama-se o respeito. Sim. Né? E quando esses cônjuges entendem isso, eles vão conseguir realmente se dar muito bem no casamento. Eu, particularmente, vejo uma crise nos nossos dias. Sim. No nosso tempo e na nossa geração. É como se a nossa geração não soubesse mais lidar com crise, Léo e Elu. Não soubesse mais lidar com crise. Mas a vida, ela é realizada para desenvolvimento. Nós estamos constantemente em crise, porque todo ser humano, para se desenvolver, e o casamento não é diferente, precisa de crise. Agora, como é que nós vamos lidar, corresponder a essas crises? E o casamento não é diferente. Entendi. São duas pessoas diferentes, duas pessoas que vieram de culturas diferentes, educação diferente, e quando você vai correspondendo com paciência, com tranquilidade, com clareza, com sensatez, entendendo que o tempo junto vai ali moldando um ao outro, e o segredo, pelo menos é o que eu vejo comigo e com a minha esposa. Sim. E que eu aconselho os casais. Tem segredo? Então, se tem segredo, conta. Vamos contar. Meu Deus. Isso é bom. Não, calma aí então. Não conta agora não. Não? Não. Então, tudo Não jóia. conta agora não. Você que está aí conosco, eu quero te fazer um convite. Todo domingo nós estamos para receber você. Lá na nossa igreja, Expansão Church, Rua Santa Rosália, número 50. Domingo agora nós estaremos às 18 horas. Chegue um pouquinho antes. O casal que chegar na igreja, nós temos um presente para você. Uau. Tá? Se você vir Isso. como casal, Gostei. você vai nos procurar. Pode procurar lá os pastores. Ó, quero falar com o pastor que tava, que fez lá a gravação do podcast. Ou então quero falar com o Léo e com a Elô, pastor Marie, pastora Marie, pastor Rafael, o Léo e a Elô. Quero falar com eles, porque eles disseram que eles têm um presente. Eu quero. Vá por causa do presente, não tem problema. O primeiro casal que chegar. Nossa. O primeiro casal que chegar na igreja e falar que participou, que assistiu e contar pra gente qual é o segredo. É isso aí. Porque Qual é o segredo? Qual é o segredo? Beleza? Qual é o segredo? Você vai chegar no domingo, vai nos procurar. Contou o segredo que o pastor vai revelar agora, você vai ganhar um presente nosso. Beleza? Agora, pastor. Ótimo. Né? Vamos lá? Perfeito. Gostou? Tá na beijinho.
Casal lindo! Então, pastor, Glória a Deus. pode contar o segredo. Né, o segredo que eu sempre digo para minha esposa, procuro aconselhar os casais, não há possibilidade de ter compromisso de aliança e casamento que perdure sem exercício de perdão. Não tem como. Se não houver isso dentro dos anos do conhecimento um com o outro, Uhum. dificilmente a aliança vai perdurar. Então, esse exercício do perdão, Perfeito. Perfeito. ele vai levar realmente ao amadurecimento e ao verdadeiro amor, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se importa com seus próprios interesses. E aí é lógico que vale lembrar. Aqui nós não estamos, né, como a Elo pontuou antes, existem casos e casos. Perfeito. Sim. Né? Porque a partir do momento... Eu vou abrir aqui um Pode aspa abrir. para uma situação que aconteceu conosco num atendimento. Tá, pode Tá. falar. Um casal já estava enfrentando crises e chegou ao ponto do quê? Do marido, daí me procura na igreja, aí ele com a mão enfaixada, e aí ele falou, pastor, eu preciso, né, de falar algo e pedir um conselho, porque nós tivemos um desentendimento, tivemos uma briga lá em casa, ele segurança, Léo e Elô. E a minha esposa pegou, né, um objeto, que era uma faca, e cravou na minha mão. Meu Deus. Nossa. E aí falou, né, o que eu faço nessa situação, pastor? Eu só sou um pastor. Sim. E esse caso não é um caso pastoral, né? É. Ele é um caso, às vezes, ali de... Jurídico. de boletim de ocorrência. Sim, Porque sim. existe, né, as esferas de atuação. Perfeito. Então, nós estamos falando exatamente até em relação a essa dinâmica de perdão aqui, e falando de respeito, nós estamos falando de ações que realmente vai acontecer entre casais que nós vamos necessitar de ter. Agora, existem coisas extremas que são violência, Exatamente. são abusos. Então, é bom a gente deixar bem... Eu né? gosto Bem claro muito isso disso, aí. claro. É. Até porque, para dizer assim, pô, então você é a favor de que permaneça casado apanhando? Calma aí. É isso Eu aí, não isso tô é aqui para dizer se eu sou a favor. Eu tô aqui para dizer o seguinte. Meu querido, pastor, se eu estiver errado, o senhor pode, estamos em público, o senhor pode me corrigir. Mas assim, minha querida, ele te bateu, abre um boletim de ocorrência, porque é uma questão de violência. A igreja não tá aqui para isso. Né? É isso aí. A igreja não tá aqui. Uma vez eu atendendo uma mulher, eu falei isso para ela. Ela falou assim, mas eu não posso abrir mão porque por causa da igreja. Eu falei assim, então você tá equivocada. Porque a minha função é aconselhar você, como pastora, como uma líder espiritual, mas isso aqui não me cabe. Isso aqui cabe à delegada da Delegacia de Mulheres. Eu acredito muito, assim, Elo e Léo, no poder dos limites. Uhum. Até esses dias atrás, alguém me perguntou assim, mas pastora, eu sou obrigada a perdoar e conviver com a pessoa? São algumas perguntas que são meio Que deixa a gente- pegadinhas, né? Sim, E agora, sim, né? sim. É. O perdão, ele é para todos nós. A gente precisa exercer perdão. E para o casamento sobreviver, o perdão, ele está diariamente, porque nós somos falhos. Às vezes a pessoa erra aqui, daqui a pouco ela está caindo no mesmo erro. E a gente tem que ter aquela paciência, porque é uma construção. Eu não sou mais a mesma pessoa, a mesma Marie, do ano passado, por exemplo. Uhum. Sim, E se eu for a mesma pessoa do ano passado, tem uma coisa errada. Eu quero avançar, né? E a gente tá nessa construção. Tem falhas que eu não cometo mais. Mas existem algumas outras que eu vou cometer. E a gente precisa ter esse entendimento. Então, o que eu falei para essa pessoa e que eu vou compartilhar aqui com vocês é que perdoar, nós devemos perdoar. Mas entendendo o poder dos limites. Porque Deus, ele entende o poder dos limites. Até porque ele fez a terra, o céu, toda a criação em quantos dias? 7. Em 6. Em 6. No 7º ele descansou. Descansou. Ele colocou limite. Deus colocou limite na expansão dos céus, na expansão do mar. É. Ele colocou limite sobre as águas, limite no mar. Gente, isso é poderoso. Se não tivesse limite, o que seria de nós? Ah, Então, tudo fala, né? Então, aceitar algumas coisas
dentro do casamento que passam desses limites que o próprio Deus estabeleceu, Isso. a gente precisa equilibrar o que é saudável e o que não é. Então, Entendi. é isso. Perfeito. Perfeito. A senhora falou algo aqui que eu tenho muito isso no meu coração, gente. As pessoas, às vezes, caminham em cima de ditado, né? Ah, sou adulto, eu faço o que eu quero. Não, gente, nós temos limite, né? Ah, meu direito, ele vai até onde não te incomoda, né? Acabou de incomodando, não é mais meu direito, né? E como você falou, perfeito. Se não tivesse limite, ia chover, fica tudo inundado. O mar. Gente, como chove pra caramba, chove uma semana. A gente observa que o mar continua No mesmo lugar. com a mesma quantidade de água. Só Deus né? mesmo, né? É algo né, tremendo, gente. Tremendo. Acaba o dia, vem a noite. Porque uma respeita o outro. Né? Se a natureza se respeita, né? Quanto mais Exato. nós. Exato. Eu vejo assim, muitas mulheres, elas têm, eu como mulher, né? Muitas mulheres têm procurado o homem da vida delas, aquela pessoa assim que vai ser carinhosa, que vai proteger, que vai dar amor. Mas aí a pergunta é, essa mulher ela tem se portado como uma mulher para um homem desse nível, se assim eu posso dizer? Sim. Um homem de alto nível. O que é um homem de alto nível, gente? É um homem... A Bíblia nunca erra, né? É um homem que protege, porque quando Deus fez Adão, ele falou assim, olha, você vai lavrar a terra, você vai cuidar do Éden. E aí Deus, quando fez Adão, eu perguntei, mas Deus, por que o senhor não fez Adão e Eva junto? Ia ser menos trabalho, fazia tudo de uma vez. Já montou um boneco, já monta outro. Mas ele voltou primeiro Adão, e quando ele olhou para Adão, ele falou assim, poxa, não é bom que Adão fique só. Ele fez questão de tirar a mulher da costela do homem. E muitas mulheres não gostam de ouvir isso porque elas acham que isso traz diminui a identidade delas. E na verdade, não. Quando Deus tira a mulher da costela, ele está dizendo assim: olha, isso significa proteção. Por quê? Porque a costela do homem, a costela do ser humano, ela protege proteção. os órgãos vitais, gente. Então isso é uma honra. Deus está dizendo assim para você, mulher. Você é aquela que cuida, você é aquela que protege, você é importante, você é vital. Porque do que adianta você ter o órgão que é maravilhoso, que é vital, que é precioso, mas não ter a proteção? É a mesma coisa eu pegar uma joia, um diamante e deixar ele na rua, em qualquer lugar. Ele precisa de proteção. Exatamente. Então, nós mulheres precisamos nos deixar ser cuidadas, protegidas, para manter o nosso casamento, o nosso relacionamento no equilíbrio. Amém. Pastora, em cima do que a senhora falou aí, achei muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, né? Em cima dessa parte de submissão. Porque, assim, nós caminhamos numa sociedade hoje, né? Que fala-se muito em empoderamento. Né? E eu tenho percebido que as pessoas elas confundem a submissão porque dá uma ideia de que você é escravo, dá uma ideia que você não tem voz. Que você não tem voz, dá uma ideia que você está no segundo plano, né? Quando a sociedade fala submissão, ela já joga aquela ideia assim, ó, o principal é ele, né? Ó, o principal é ele. Você se der... E aí as pessoas vão caminhando em cima dessa linha. Né? Eu não estou aqui defendendo né, linhas de feminismo, né? Mas muitas das vezes as mulheres elas não entendem, elas não têm entendido, na verdade, o que é a submissão. E por ela não entender o que é a submissão, ela acaba atrapalhando a missão. Houve um plano muito forte para roubar, se assim eu posso dizer, a verdade a respeito da submissão. Essa palavra não é uma palavra que diminui o poder da mulher. Porque quando Deus fez Adão e Eva, ele não fez Eva para caminhar atrás de Adão, ele fez para caminhar do lado. Perfeito. Ser uma auxiliar é caminhar do lado, é um lugar de honra e de segurança. Então, submissão fala muito sobre isso. A verdadeira submissão não é você se diminuir, mulher, não é você ser uma mulher passiva, que aceita tudo, que vê a vida passando e não toma atitude na vida. Não. Submissão é você saber o seu lugar. É você entender a sua identidade e fazer exatamente aquilo que você nasceu para fazer, né?
A bagunça. Olha a bagunça. Ai, meu Deus. Olha a bagunça. Olha a Olha a bagunça. bagunça. Então é isso, a submissão não nos diminui. Exatamente. Essa nunca foi a ideia de Deus. Distorceram. Para quê? Porque se você lança um conceito que é atrativo, as pessoas vão abraçar. Então, Quem não conhece Isso. a uma realidade. mulher submissa pode ser uma mulher empoderada? Super. Super. Não diminui. Meu, Porque o que é poder? super. Qual tipo Legal. de poder que eu quero? Aham. Eu quero um poder para eu lançar minha identidade naquilo que eu faço, porque eu sou uma mulher que voa, aconteço, eu sou forte, eu sou isso, mas eu vivo frustrada porque eu conquisto tudo lá fora e não tem problema, eu não tô falando aqui que eu sou contra a mulher trabalhar fora. Pelo contrário, não. né? Eu creio que a gente tem que viver por propósito, como eu falei, né? Eu aconselho mulheres empresárias, eu aconselho médicas, doutoras, eu aconselho pessoas donas de casa, e Sim. isso é lindo, isso é Sim, maravilhoso, porque Deus sim. não faz essa distinção. Mas do que adianta eu ganhar tudo lá fora e perder tudo aqui dentro? Casamentos destruídos, né? Vidas destruídas, Do que né? adianta eu correr atrás de um poder só para eu me sentir importante, mas aquilo não faz parte do que Deus tem para minha vida, e aí eu deixo a minha casa, os meus filhos. Esse dia eu tava vendo um testemunho de uma mulher num lugar onde eu fui ministrar. Uma mulher linda, maravilhosa, e ela compartilhando que o marido tá ganhando bem, só que ela ficava cuidando de casa e levando o filho para a escola. E aí voltava. Eu lembrei desse testemunho, dessa história. E aí ela contou assim que ela começou a se injuriar. Ela falou assim: eu tô muito tempo aqui em casa, eu tenho tudo aqui, mas não, eu quero. Deus me já cansei de ficar cuidando de filho, indo pra escola. Eu quero ter o meu. Algo para falar assim, isso aqui é meu. Aí ela voltou, ela foi fazer uma entrevista, ela passou nessa entrevista de uma empresa, de uma multinacional, e ela começou a trabalhar ali. Passaram-se 2 meses, os filhos começaram a entrar em crises. Ela olhou para a unha dela um dia e falou assim: nossa, eu nunca andei com a minha unha assim, desse jeito horrível. Aí o Espírito Santo, ela foi para Deus e falou assim: Deus, por que o Senhor então permitiu eu entrar nessa vaga? Agora a culpa é de Deus, né? Foi quando a voz do Espírito Santo, né? Quando a gente ouve a voz do Pai, não tem nada igual. Deus falou assim para ela: filha, eu permiti. Mas e agora, o que você vai fazer com essa realidade que você está vivendo? Do lugar onde você está? Aí ela falou que ela voltou para casa dela, ela renunciou a esse cargo, ela voltou e tudo voltou ao normal, inclusive as emoções. Nesse pouco tempo de trabalho, ela foi chamada na escola várias vezes, coisa que nunca acontecia. Olha só. Né? E aqui eu não estou colocando esse tema numa caixinha, Sim, tá? sim, Foi sim. algo Perfeito, específico. Sim, Como eu sim. também conheço mulheres que foi são... libertador trabalhar. Isso, exatamente. Estão evangelizando onde estão, mas estão cumprindo o propósito. Mas, gente, a gente tem que estar muito sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque senão acaba que a gente acaba burlando, na verdade, né? Tô buscando muito isso e acabo deixando a desejar outra área da minha vida, né? Exato. E acho que esse compromisso, quando ele fala do compromisso, ele fala, compromisso é isso, né? Eu compro a missão. Compromisso é eu comprar a missão. E qual é a missão? É cuidar do meu marido. É cuidar das minhas filhas. Então, o meu trabalho, e eu posso falar isso agora, recente, né? Eu coordeno uma escola, sou coordenadora de uma escola, e eu estava começando a levar muito trabalho para casa. Muito trabalho para casa, e ele chegava, um montão de coisa na mesa, trabalhando, e aí fazia comida, voltava para a mesa, trabalhando, e tava numa vibe, pá. Porque assim, eu sou muito dedicada. Se me pedir para fazer, se eu te disser que eu vou fazer, lascou, eu vou fazer, né? Sou muito assim. E aí, daqui a pouco, quando eu estava olhando, tava tudo muito confuso. Nossa. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, até esses dias eu estava conversando com a Patrícia, eu falei sobre isso. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, qual é o meu horário de trabalho? É de 7 às 4? Vou fazer tudo de 7 às 4. E
A escola funciona à noite. Se algum professor precisar de ajuda, vai me mandar mensagem, mas é só para responder uma mensagem. Agora, computador, livros na mesa, tudo espalhado, não vai ter mais. Desde o dia que eu tomei essa decisão, muita coisa mudou. Muita coisa. Muita coisa mudou. Por quê? Porque eu não estava cumprindo a missão. Sim. O compromisso que era cumprir a nossa missão de eu amo trabalhar. Eu amo mesmo, né? Falei pra ele que eu vou comprar muito ouro, porque se eu trabalhar eu posso comprar ouro, né? Eu só quero usar ouro agora, né? Já começou? Né? Já comecei, tu viu, né? Tu viu. Mas aí, isso é uma questão de quê? De consciência. Eu não posso permitir que o meu trabalho roube a minha família. Que o meu trabalho roube o meu contato com as minhas filhas. Roube o contato, né, com a família que está aqui. Com quem eu elegi. Porque eu acho que assim, quem escolheu o Léo não foi Deus. Quem escolheu o Leonardo para mim foi eu. Deus olhou e viu que era bom e abençoou. Nossa, você agora me deu uma dica, que é uma pergunta. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para o pastor Rafael. Eita. Bem no início, quando nós iniciamos aqui, o pastor está falando dos seus 17 anos de casado, né? E aí, foi até engraçado que vocês falaram que o pastor teve um sonho, né? Deus revelou trouxe um sonho para o coração do pastor, né? E esse sonho, mostrou o sonho e mostrou a promessa, né? Mas Deus nunca mostra o processo. Foi uma visão, Uma visão, Uma né? visão aberta. Isso. Aí, ó, teve a visão, sabia da promessa, sabia o que ia acontecer. Mas e o processo? E o processo? Como é o processo? Processo de um casamento. Eu só pegando assim um gancho anterior do que estava sendo fomentado, e a Elô estava dizendo a respeito do trabalho. Sim. Uhum. E aquela palavra de Salmos 127, Léo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí é muito interessante porque realmente quando a gente compra a missão primariamente, o Senhor ele ajuda na edificação de todas as outras ações. Não é perfeito. É muito precioso, né? São pérolas que estão sendo disseminadas e lançadas aqui, né? Para assuntos assim tão pertinentes e profundos, né? Verdade. Léo e Elô, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saio de casa com 13 anos de idade. Então, o meu processo de amadurecimento, ele foi muito precoce. Sim, sim. Porque eu deixei ali de conviver com os meus pais. Então, muito novo, passei a ter as responsabilidades. E quando realmente eu recebo de Deus até essa visão em relação a entregar no altar até então a minha profissão, e aí eu queria ir para o campo da teologia já, né? Antes eu terminei educação física, tive que terminar e depois fui para o campo da teologia. O Senhor ele trouxe realmente essa graça de entender que a nossa vida seria para viver no altar. A nossa vida seria para servi-lo. Sempre foi muito claro Isso sempre foi claro. E uma das coisas assim que é complexo na identidade do jovem, por isso que eu estou falando que eu saí precoce, mas você analisa hoje, friamente, às vezes você vê um jovem de 22, 25, para não dizer até 30 anos de idade, ele tem muita dúvida no que ele quer ser, no que ele quer fazer, e sucessivamente também traz isso para a ambientação do casamento, para a ambientação, né, do lar. Então, eu considero que o Senhor ele foi bondoso comigo. Ele foi gracioso realmente. E dentro desse processo, confesso para vocês, não foi simples. Foi muito choro, muita renúncia, foi muito tratamento, muito aprendizado. Esses dias eu estava aconselhando
uma senhora de 72 anos. Então, eu estou chegando nos meus 40. E aí ela disse assim, como pode você ter essa perspectiva de vida que você já tem? Aí eu disse para ela, falei, que quem enxerga e vê somente o rostinho não sabe o que... O processo. O processo é o que nós estamos falando. Então, o processo, ele foi muito pesado, Deus não deu assim... de bandeja, não. E aí tem uma situação que eu acredito ser interessante ponderar aqui, que foi nesse processo transicional, na época quando eu era ainda jogador, então nós tínhamos ali nossas vidas, tudo certo, mas Deus trouxe um tratamento pesado, Léo e Elô. Esse tratamento, ele na época, eu estava para ir para Dubai, com um pré-contrato, fico no Mato Grosso do Sul, faço um contrato com um time só para manter a forma. Entendi. Em 2 jogos do campeonato eu estava com 5 gols já, mas no terceiro jogo eu me lesiono no tornozelo. E eu com pré-contrato para ir para Dubai. Eu tinha recebido uma palavra que eu iria crescer como palmeira no deserto. Em 2009 aqui. Aí a gente achou, Dubai chegou, nós vamos pro deserto de Dubai. Aí escuta só isso aqui. Essa empolgação. Início de casamento. Ai, ai. O que o Senhor nos proporcionou? Foi o único clube que não me pagou, não pagou a cirurgia. E a partir daquele momento, é como se o Senhor tirou assim todos os mecanismos de muleta de perto de mim, da minha esposa. Até as pessoas se afastaram. Até as pessoas se afastaram. Todas as pessoas. Nós não recebíamos visita de ninguém. Aquilo que Jó disse, o que eu temia me sobreveio, porque eu sempre fui provedor da casa, mas naquele momento nem para tomar banho eu conseguia tomar banho sozinho. A minha esposa que me dava banho. Ela começou a trabalhar, saía de manhã e voltava. Final do dia. Deixava ali comida pronta e tudo mais. Para mim. E ali o Senhor foi tratando ainda mais a fundo o nosso relacionamento. Foi tratando ainda mais a fundo a nossa dependência. Essa época foi a época que o shampoo foi o sabão neutro. E ovo era assim, o dia, toda semana. Então, nós estamos falando de processo. Sim, né? sim. Então, Exatamente. nós realmente... E quantas vivemos revelações a gente teve nesse tempo, né, meu amor? Muitas revelações. Quantas vezes a gente chegava assim na sala de casa, eu ligava o meu tecladinho ali, né? E a gente só sabia adorar a Deus, só sabia clamar ao Senhor, falar da palavra dele. Falava, Deus, a gente não tá entendendo nada. Mas a gente tá aqui, a gente te ama, a gente te quer. E aí Deus ia trazendo curas, trazia fortalecimento. E quando nós viemos para Sorocaba, há 7 anos atrás, né, que a gente veio enviado para cuidar de uma igreja, assim, foi aquela coisa, aquele desafio. Você tem que ir mês que vem. Então a gente começou a vender alguns móveis da casa, a gente começou a ver casa aqui e viemos com a cara, a coragem, com Deus na frente, né, renunciando. E nós não renunciamos tudo. Nós renunciamos o que tínhamos para renunciar, porque Ele é tudo. Né? Ele vai fazendo a boa obra em nós. E quando chegou aqui foi um outro processo também, de muitas histórias. Gente, a história de vocês, tá? É linda. Porque assim, tô vendo que o pastor tá falando aqui, a pastora também tá falando, e assim, a minha mente já vai começando a viajar em alguns pontos, né? A gente lê, né? A gente vê, observa como que é a vida do jogador de futebol, de um profissional, né? E entende que é cheio de glamour, né? Proposta, concentração. Aí você tem histórias de mulheres que vão na concentração, história de ser uma vida meio que assim, desregrada, né? Concentração, de repente bebida, né? Outras coisas, mulheres, né? E assim, saber que Deus ele teve um propósito ali com vocês, né? Tirou o senhor daquele ambiente, ou mantendo aquele ambiente para que outras pessoas fossem alcançadas também, porque Deus tem esse poder, né? Alcançado. E assim, eu fico pensando, como que foi a vida da pastora Marie, né?
com o atleta. Boa. Com o jogador de futebol. Porque, Agora a gente não está falando do pastor Rafael, né? O atleta. Como que era o atleta? Legal, porque assim, amor. né, gente? Rapaz, Quantas mulheres que ficavam, de repente, não passava pela mente dele, mas elas se insinuavam, né? É bonitão, é isso, é aquilo. Acho que o Léo chamou o senhor de bonitão, pastor. Vamos lá. Eu sempre fui apaixonada pela essência do Rafa. Sempre. O jeito dele falar, o jeito dele me tratar. Então, até mesmo quando ele chegou pra mim e falou assim, eu vou renunciar ao futebol porque Deus falou. E ainda usou o profeta, na época, falou assim, chega na igreja. E esse profeta nem era da igreja, era de um outro estado. E a gente foi parar de paraquedas nessa reunião que era VIP e a gente nem foi convidado. Saudoso profeta Amaro. Saudoso profeta Amaro. Conhecido. Profeta aí de muitos pastores conhecidos nacionalmente. E a gente foi ali, mas era plano de Deus. E ele olhou para o Rafael, sem nos conhecer, e falou assim, Rafael, você chega na igreja e fala assim, Deus, eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho minha vida. E fica ali orando. Pode largar tudo por Jesus. E falou outras coisas também. Na época a gente nem sonhava em vir para Sorocaba, pregar a palavra, cuidar de gente. E ele olhou e falou assim, Deus através da vida dele, eu vejo vocês numa cidade interior de São Paulo. E falou, tem um mapa, né, vindo aqui na minha frente. E a gente falou, nossa, onde será que, né, a gente vai? Então, assim, quando o Rafa chegou, eu vou renunciar a tudo. Eu falei, eu tô com você. Na época, muitas pessoas não entenderam, porque criava-se aquela expectativa, o atleta, né? Até porque o pai dele também já foi jogador do Corinthians. O meu sogro maravilhoso era um jogador, gente. assim... Que legal. Tem uma história incrível no futebol, também muito linda. Então, tinha aquela expectativa, o Rafael vai... E aí ele chega no auge da idade dele como jogador e fala assim, eu vou fazer a vontade de Jesus? Quem que vai entender isso? 23 para 24. Esse povo é tudo doido. E eu tava do lado dele, eu falei assim, Rafa, se é isso que você quer, eu tô com você. Então eu sempre fui apaixonada não pelo atleta Rafael. Claro, eu acompanhava os jogos, eu ia, né? Eu falava, não sou Maria Chuteira. Não sou Maria Chuteira. Mas eu tava ali sempre estimulando ele, falando, olha como você joga muito. Às vezes ele sentia dores, eu tava ali para cuidar, fazia remédio natural. Minha sogra vinha também, me ajudava nessa parceria, sempre fui. E aí, é isso, eu tava sempre junto dele, né? Era para ir para as viagens, eu ia sempre que podia, assim, tava fazendo o possível para estar acompanhando ele de perto, porque eu queria sempre acompanhá-lo. Até teve uma vez, logo que a gente casou, que ele recebeu uma proposta para ir para uma cidade, jogar um campeonato, e eu tava para entrar numa das melhores empresas de Campo Grande para trabalhar. E eu falei, eu não posso ficar longe dele. Eu vou largar o emprego. Eu tenho que estar junto com ele. E eu não me arrependo de nada. Teve vez a gente até morar, enquanto ele estava fazendo o campeonato, num hotel, onde a gente tinha que juntar as duas camas de solteiro. Né? Porque a gente queria economizar ali um recurso, né? Sim. E pensa no frio, aquele vácuo entrando no nosso meio. A gente esquentava, era tão bom. Então, tudo isso cooperou para o nosso bem, para hoje a gente poder estar aqui pastoreando, fazendo a vontade de Deus, cuidando da nossa casa, da nossa família, do pequenininho, do grande. Legal. Enfim, é o que a gente ama fazer. Eu te amo, meu amor. Eu acho que isso vai disseminando exatamente vai culminando, desaguando no tema, né? Compromisso de aliança. Sim. Porque as histórias, e não tem como, para você construir a história e um legado, você vai passando por diversas situações, e quando há o compromisso, você compra a missão, você vai realmente estabelecendo, né, um vínculo de aliança muito forte. Tem os percalços, tem as lutas, tivemos e temos momentos muito alegres, mas eu vejo que o compromisso de aliança ele está muito acima, né, Léo, Elô, da circunstância. Ora você está numa circunstância não tão boa, ora você está numa circunstância muito boa.
né? Mas independente da circunstância, o compromisso de aliança sempre vai falar mais alto. Ele estabelece, né? Na Sim. verdade, o compromisso une. Une. Isso. Une, E sempre une o lembrando propósito. que, assim, uma das coisas que eu admiro muito no Rafa é a obediência a Deus. Porque as coisas que ele renunciou, hoje eu entendo que, assim, acima de mim, ele colocava Deus. Que é uma coisa que é muito difícil pessoas que não têm esse entendimento falam, mas como Sim. assim você fala que você ama mais a Deus do que o seu filho, mais a Deus do que seu marido? E ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Então, quando Deus falava assim, eu não quero você nesse time, sai desse lugar, ele fazia a vontade de Deus. Quando Deus falou assim, abandona tudo, ele fez a vontade de Deus. Então, eu sabia que ele estava obedecendo a Deus. E que se ele continuasse a obedecer a Deus, o nosso casamento ia continuar sendo abençoado. Então, por isso que eu celebrava, eu falava, nossa, então ele está no lugar certo, eu vou seguir esse homem. Eu posso trazer assim, algo que eu creio muito em essência. Sim, claro. E isso tem a ver, eu acredito, mais com a vida. Com Deus, é assim, quanto maior a renúncia, maior o respaldo e maior a autoridade. Uau, é verdade. Uau, Nossa. perfeito. Excelente. A gente vê assim, para Abraão ser chamado de amigo de Deus, ele teve que renunciar a Isaac. Não é tão simples, né? Nós estamos falando do filho que a Bíblia diz que ele muito amava e era o filho da promessa. Sim. Só que aquilo trouxe para ele uma linhagem Exatamente. sacerdotal, uma Forte. linhagem Forte. messiânica. É. Né? Então, assim, quando Deus pede para nós renunciarmos, pode saber que ali na frente ele já providenciou o cordeiro. Uhum. Ele nunca perde para nossas renúncias. Nossa Deus. É interessante. Perfeito, Nossa, gente. É uma mola propulsora. Caramba. Isso me fez até pensar agora, Nossa. né? Eu pensei que no versículo aqui, Provérbios, né? Que fala que a bênção do Senhor, ela nos engrandece, não causa dores. Uau. Eu amo esse versículo. Né? Nossa, gente. Ele fala, o Rafa fala muito sobre Eu isso. tenho né, esses dois versículos, eu tenho muito claro, assim, que é esse. E um que eu falo pro Kael, às vezes, nosso filho, quando ele não tá muito bem, eu digo para ele, nenhuma arma do inimigo contra ti, daí ele fala, prosperará. Verdade. E aí ele tá meia boca, não tá muito legal, e eu falo para ele, nenhuma arma do inimigo contra ti prosperará. Verdade. Aí a gente vai lembrando ali da palavra, o Senhor vai nos E Deus vai nos conduzir. conduzindo, vai nos levando, né? Eu falo muito, né? Eu acho que esse amor que a senhora fala, né? É muito parecido. Eu falo isso pro Léo constantemente. Eu falo para ele, meu querido, aonde você for, Meu Deus, aonde você estiver, eu tô com você. poderoso. Porque eu me lembro, e minha sogra tá aqui hoje com a gente, minha cunhada, né? E eu me lembro que teve um momento do nosso casamento que a gente viveu uma crise muito grande. Vira e mexe eu toco nesse assunto porque eu acho que isso é muito importante, sabe? E aí o Léo tinha tudo para poder ir embora e viver a vida dele, né? E o Leonardo olhou para mim e ele falou assim: a minha mãe, ela me ensinou algo. E aí, minha sogra, eu com a senhora aqui, e para mim é muito gratificante ter a Lu e minha sogra vivendo esse momento tão gostoso com a gente. Uau. Mas o Léo olhou e falou assim: eu não casei para separar. Deus. Essa foi a fala do Léo para mim. Eu não casei para separar. Se eu me casei com você, é porque Deus tem um propósito. E, Heloísa, eu tô com vontade de matar você. Essa foi a fala dele. Foi? Eu não imagino o Léo fazendo isso porque ele é uma calmaria de pessoa. Mas ele é o furor guardado lá no fundo, né? E ele falou assim, eu tô com vontade de matar você, mas eu vou honrar você. Precioso, hein? Nossa. Meu Deus. Né? E eu olhei e falei assim, eu não posso perder esse homem. Meu Deus do céu, não posso. Isso aqui tá um culto, meu. Né? A presença de Deus tá aqui. Tá aqui, eu tô tá sentindo. forte. Né? O ar tá gelando, mas eu tô sentindo um frio, calor, frio, calor. Né?
E eu acho que é isso, né? E se nós estamos hoje aqui, sentados nessa mesa, com os senhores aqui que guardam a nossa vida em oração, Deus preparou esse momento. Hoje está minha sogra, minha cunhada, minhas filhas, a minha família está aqui. Profético. Porque lá atrás, o meu marido decidiu dizer assim, eu acredito que Deus vai entrar nesse negócio. Poderoso. Então, assim, isso é muito forte. Muito forte. Mulher, e aí eu falo muito, mulher casada, homem casado, honra o teu marido mesmo que ele erre com você. Honre a sua esposa mesmo que ela erre com você. Porque o nosso casamento é resultado de renúncia. E nós decidimos permanecer casados. Uau. Né? Maravilha. E decidimos reescrever a história. Eu busquei tratamento, eu busquei ajuda. Busque ajuda, não consegue sozinho, não consegue sozinha? Peça ajuda. Buscar ajuda é fundamental. Se a gente abre mão do nosso casamento, olha que momento gostoso é esse. Aí fica, e se tivesse mantido? Não, o e se é para quem não acredita. Eu preciso te Pode? falar algo aqui. Pode falar. Pode falar, pastor. Geralmente me perguntam isso, né? A respeito do divórcio. Uhum. Eu sempre digo que Deus, ele abomina o divórcio, mas não o divorciado. Uhum. Né? Sim. Mas eu desconheço pessoas assim que foram para segundo, terceiro casamento e conseguem chegar a uma plenitude. Uhum. Isso não é simples, não. Não, não é. Não é, não. Então, assim, que abertura, que conselho precioso. Né? Aqui, o que vocês estão disseminando, que a Elo está trazendo. E uma coisa que você Né? sempre aconselha, que eu acho muito lindo, né, meu amor? Para casais que já estão no segundo ou terceiro casamento, fala assim, olha, você tá no segundo ou no terceiro casamento, então agora não descasa mais. Seja feliz com essa mulher pro resto da sua vida. Por Seja favor, feliz né? com esse homem até o resto da sua vida. Não descasa. É. Fica. Né? E assim, Elo, ouvindo um pouquinho do que você compartilhou, o que a gente supera, a gente transborda. Uau. Uau. Amém. Precioso. É muito melhor do que assim, poxa, eu estou sobrevivendo. Quem tá só sobrevivendo vai viver de misericórdia em misericórdia, não de glória em glória. Mas quem isso aí. supera, vive de glória em glória, ainda pode transbordar. Se hoje você tá aqui é porque você superou e você tá transbordando hoje na vida de outras pessoas. Amém. E por isso que nós profetizamos. Amém. Esse podcast aqui Amém. vai alcançar muitas e muitas Amém. vidas. Amém. Muitos Eu e muitos casais, recebo. além do que vocês já imaginaram. Ai, meu Deus. Amém. Gente, estamos acabando. Meu Deus! Olha Fui. isso! Senhor, o tempo vai passando, a gente nem Muito. sente, né? E queria fazer um tempinho aí pra gente falar um pouquinho sobre, né, agora a questão de filhos. Porque todo compromisso de aliança tem filhos. A gente vai fechar aí, nós temos mais uns 8 minutinhos aí, 10 minutos aí no máximo pra gente abordar a questão de o compromisso de uma aliança respeitando o tempo dos filhos. Né, que a gente lá no início, a gente fala, acho que foi até a senhora que falou um pouquinho sobre, né, o posicionamento dos pais, da mãe com o filho, com o casamento, aquela, né? E como administrar isso, né? Como que vocês administram, e aí a gente está aqui, né? A gente quer saber um pouquinho mais, né, da história de vocês. Como que vocês administram o Kael como pastores, que são, como pais e como marido e mulher. Né? Queria que vocês compartilhassem com a gente essa questão aí, porque a gente vê muito casais também que tem dificuldade nisso, né? O reizinho, a rainhazinha, né? Como é que se administra aí o menino que é extremamente inteligente, que o Kael ele é extremamente inteligente, esperto, né? E como que vocês fazem essa administração?
como eu disse um pouquinho atrás, nós temos esse viés do princípio de, primeiramente, nós entendermos que o Kael ele foi agregado à nossa casa e à nossa família. Então, primeiro, Má, eu vou cuidar de você e você vai cuidar de mim. Porque o Kael vai ter segurança quando ele enxergar que os pais dele estão bem. Então, se eu estou bem contigo, você está bem comigo, nós não precisamos falar muita coisa, não. Ele vai sucessivamente ter segurança na sua alma. E aí eu não vou trazer aqui para o sentido da função somente pastoral, porque tem tantos desafios. Sim. Vocês na profissão, com tudo que vocês têm, né? Médicos, amigos que são engenheiros, né? Nós temos os desafios. Mas algo peculiar da função pastoral que eu vejo, e aí tem muitos amigos pastores, e eu sempre falo a respeito disso e aconselho, é de nunca se achar super pastor. É de entender que é uma função que Deus nos deu, mas nós somos gente. Que os nossos filhos não devem ser tratados no legalismo, no julgo, como foi falado, mas eles são gente e eles vão passar pelas fases que toda criança, que todo jovem, que todo adolescente passa. E está tudo bem. Tudo jóia. Vai errar, né, meu Vai amor? errar. Vai ser perdoado, vai ser ouvido. Ele é a nossa primeira ovelhinha. Eu me lembro de algo que teve duas famílias que membraram-se ali na nossa igreja, a Igreja de Cristo que nós estamos pastoreando, que essas duas famílias vieram e disseram o seguinte: pastor, quando o Kael entrou e nós estávamos ali no café com o senhor parou e atendeu ele. E depois o senhor pegou o microfone, depois que atendeu ele, e disse assim: olha, eu atendi aqui meu filho. O café de novos membros, o café de novos membros. Ele queria falar algo rápido aqui e ele é prioridade, né? E isso chamou a atenção dessas duas famílias. Chegaram para mim e falaram: olha, pastor, aquilo chamou super atenção. Por quê? Porque geralmente ali qualquer pessoa poderia falar: estou em compromisso, estou com isso, estou com aquilo. Mas foi tão rápido. Agora não, menino, Agora sai não, daqui. menino. Quantas vezes eu em Então sala ele de dá reunião... de forma simples, né, Mar? Acho que de forma simples. Como que Deus ele mais lida com simples. seus filhos? Na liberdade. Então eu tenho acesso ao meu Deus, ao meu Pai, sempre que eu chamar por Ele. Por que eu vou restringir o meu filho? Claro, a gente vai colocar limites, a gente vai ensinar para ele como se comportar em cada ambiente. Isso é saudável, isso é muito bom. Sim. Mas, por exemplo, a gente está em reuniões lá na igreja, acontece direto isso. Tempo atrás, uma reunião com mulheres. Chega o Kael subindo, tinha uma mesa posta e era reunião não só com mulheres, mas uma equipe das artes lá na igreja. Daqui a pouco, eu ouço o barulho da porta e tem uma escada que dá para a sala pastoral. E ali a gente todos reunidos, nós todos reunidos. O Kael sobe, eu só vejo a cabecinha do Kael assim, ó. Eu falei: o que você quer, Kael? Comida, né? Ele... Porque ele sabia que tinha comida gostosa. Aí eu falei assim: ó, você quiser pegar um pouquinho aí, pode pegar, aí você vai, né? Ele: não, eu vou esperar. Aí a gente fez a reunião ali, normal, seguimos em frente. Quando termina a reunião, que a gente fala o amém da oração, o Kael já tá lá. Aí todo mundo ri. Então, assim, a gente criou no Kael, porque desde bebê ele vai com a gente, né, amor? Sim. Pra igreja. Eu ia sair do louvor com o Kael bebê, pendurado naquelas cangas de bebê, e eu tocava no ensaio. Quando ele dormia naquela canga, eu tocando a música ali, o teclado, eu colocava ele no colchãozinho do meu lado, no altar, com um monte de gente ensaiando, mas ele foi criado nesse ambiente pra gente falar assim: igreja é um lugar bom. Vai ter, sim, as pessoas, as falhas, vai ter, como em casa tem. Se na família tem problema, quem sou eu vou falar para na igreja não vai ter? Né? Então, e uma coisa que é importante, eu gostaria de deixar um conselho para os casais. Posso? Pode, deve. Principalmente Aqui, pros olha, casais. olha nessa aqui, ó. Tá. Isso. Principalmente para os casais novos ou os casais que estão grávidos, tá? Esse é um conselho muito importante.
Você, mulher que tá grávida, quando seu bebê nascer, coloque o seu bebê no berço dele. Aleluia! Isso vai te guardar, vai guardar a sua saúde emocional, física e a saúde também do seu casamento. Não tenha medo. Tem muita gente que fala, "Ai, mas e se acontecer alguma coisa?" Coloque sua confiança em Deus, a não ser que seu bebê tenha um problema muito sério de refluxo. A gente vai ter que ter muito Sim. cuidado, né? Mas mesmo assim, tente colocar, então, se for necessário, um Moisés do lado da cama, mas nunca no meio. A gente, desde quando o Rael... E como que a gente vai gerar isso? Já o casal, quando tá gerando ali a gestação, conversar sobre isso. Olha, como que a gente vai fazer quando o bebê nascer? Vamos já orar no quartinho dele? Sim. Bacana. Ora já no bercinho, fala, Senhor, aqui é o lugar que nós vamos colocar o nosso filho, a nossa filha. Já vai orando no seu quarto, para vocês prepararem esse ambiente espiritual, que vai fazer toda a diferença. Meu Deus. Né, meu amor? A nossa cama sempre foi livre. A minha também. Oh. Sempre é importante. Léo, Elu, eu só gostaria também de fechar assim, dentro desse aspecto aí Sim. que vocês trouxeram, Sim. dizendo assim para os pais não terem receio dos filhos confessarem até mesmo os erros, Uhum. né, Boa. para eles. Pelo contrário, agradeça a Deus pelos seus filhos confessarem para vocês quando eles estão com dificuldade, quando eles estão pensando em alguma coisa errada ou até fizeram alguma coisa errada. Essa é uma sinalização que você tem o coração do seu filho. Então, eu vejo, Léo e Elo, que a maior dificuldade para nós lidarmos nesse ambiente é porque também muito da parte educacional, às vezes mais lá de trás, foi o perfeccionismo, né? Tinha aquela questão assim, nossa, o pai só olhou tudo, a gente já sabia. Né? Eu estava conversando com meu pai esses dias São travas. e ele estava dizendo a respeito disso numa conversa muito madura. Sim. Qual? Dizendo assim, filho, realmente, né? No tempo da minha geração, meu pai tem 60 e poucos anos, indo para 70. Né? O pai só olhava e a gente Esse né, mesmo. já parava ali e aí eu falei, tudo bem, pai, mas na verdade é o seguinte, o senhor tinha mais medo ou respeito do vovô? E aí ele parou porque se não fizesse, o que acontecia? Já tinha o pedala Robinho. Já tava já pronto já. Suas travas. É. Porque na vida adulta isso vai refletir. Sim. Então, o que nós estamos falando aqui são medidas de limites, de equilíbrio, são ferramentas também, né, que nós estamos literalmente assim entregando, trabalhando para a gente achar esse viés do que a Elo e vocês trouxeram. Poxa, vamos tentar achar aqui o ponto de equilíbrio. É lógico, nós como pais também não vamos acertar tudo não, gente. Sim. Né? Eu me lembro de uma certa feita que eu passo pelas 3 peneiras. Agora o Caio está com 11 anos, já está indo para um outro fator. Mas as 3 peneiras da questão da disciplina, que é... Eu ensino, corrijo e depois era a disciplina. Da vara. Da varinha. Com a varinha. E teve uma certa feita, Léo e Elo, né? E aqui eu vou me expor, gente. Vou me Tem expor. certeza? Pra gente... Rede mundial, hein? Nem nacional mais, hein? Eu não passei pelas 2 primeiras peneiras. Eu não passei pelo ensino e pela correção e fui direto para a disciplina. Então, aquele dia eu não disciplinei, aquele dia eu bati. O que aconteceu? Eu excedi um pouquinho na força. Então, o Caio deveria ter ali, acho que seus 5 anos de idade, né? Nada fora da proporção, mas eu excedi um pouco. O Espírito de Deus falou comigo. Aí a Maria me chamou, conversou e falou, olha, você excedeu. Eu falei, o Espírito de Deus falou comigo. E aí nós não termos travas, para quê? Eu chamei meu filho, sentei ele e falei, filho, me perdoa. Eu errei com você, não disciplinei, eu hoje excedi. E aí eu te perdoo, papai. E o coração entrelaçado, intacto. Então, muitas vezes nós pais também temos que entender isso.
Primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra e tudo te vá bem. Mas o versículo, né, posterior fala, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Também Sim. tem algo para nós. Sim. E não é feio nós, como pais, também Pedir perdão para os nossos filhos. Perfeito. É lindo. Nossa. Não, né? Perfeito. Avivamento. É verdade. Perfeito. Gente, como o pastor falou aqui, virou culto, gente. Já. Virou culto. Gente, Gostoso, olha, gente. eu saio daqui com um coração muito, muito alegre, né? Grato, né? Grato a Deus por todo esse ensinamento que nós estamos vivendo aqui, presenciando aqui nesse tempo pequeno, mas um tempo muito precioso, né? E eu saio daqui, assim, com entendimento, né? Com clareza, né? E eu creio que você está aí nos ouvindo, seja no seu carro, seja na sua casa, seja no seu trabalho, eu não sei como que você está ouvindo, como você está recebendo isso. Mas eu quero profetizar na tua vida. A Bíblia diz assim, aqueles que têm ouvido, ouçam que o Espírito diz à igreja. Então, a vida é uma decisão. Se você, tudo que você ouviu aqui, se você extrair isso aí, extrair lá, Tessalonicenses fala assim, ó, retenha tudo, né? Ouve tudo, né? E retenha aquilo que é bom. Então, se você reter o que você ouviu aqui, você vai decolar para sua vida espiritual, emocional, algo muito precioso, né? Amém, amém. E estamos acabando, né? Passou tão vida. rápido. Rápido. Gente, Delícia. Fluiu. Muito bom, gente. pastores, ó, muito obrigado por vocês, pelo sim de vocês, tá? Eu acredito até, gente, que nós gostaríamos de ouvi-los de novo. Eu acho que Porque, vocês vão assim, ter que voltar. eu acho que ficou algumas pontas, né? Mas é bom, né? Mas É isso bom que que né? fique as pontas, porque aí você vai estar conosco de novo, né? Já quero anunciar aí o próximo casal convidado. Fique aí, não vou falar o nome deles ainda, mas eu falei que eu iria conversar com eles, já conversei e eles já disseram sim. Uau, maravilha. Semana que vem, na próxima quinzena, nós vamos anunciar o próximo casal convidado que vai estar conosco e eu quero te agradecer. Agradecer pelo seu carinho, agradecer pela sua oração, agradecer por você estar caminhando conosco. Quando você terminar de assistir esse nosso pod ou estiver ouvindo o nosso pod, né? Eu quero dizer que eu declaro sobre a sua vida, mulher, a bênção do Senhor. E aí eu queria deixar esses minutinhos aí pro pastor, né? Fechar, a pastora, e depois o Léo vai estar orando para que a gente feche esse momento tão prazeroso. Bom, quero agradecer, Elô e Léo, por esse convite maravilhoso. Eu amei estar aqui com vocês. E é Coisa claro boa. que eu topo voltar junto com meu maridão, né, amor? Top. Obrigada a vocês que também tiveram esse tempo aqui com a gente. E eu espero que tenha sido edificante. E que você aprenda também conosco, com as nossas histórias. E é isso. Gratidão, muita gratidão. Que lindo o trabalho de vocês. Obrigado. Léo, Elô, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Torno a dizer novamente, diante do desafio que é lidar nessa área, é maravilhoso ver que vocês estão transbordando, né? Aquilo que a pastora Má, ela já afirmou. E é uma unção de Deus sobre a vida de vocês, não é falsa, é verdadeira. E ela capacita a todas as coisas. Que o Senhor continue realmente a derramar bênçãos sem medidas na vida e na família de vocês, para a glória do nosso Pai Celestial. É muito bom, prazeroso estar aqui compartilhando um pouco do nosso coração também com vocês. Que Deus abençoe ricamente. Posso deixar só o Insta aqui? Claro. Lógico, pastor, fica à vontade. PR Rafael, segue lá no Instagram. PR Rafael. Maravilha. E o meu é @marieandrade.7. Isso, Gente. PR Rafael. Eu tenho 5 minutos. Pastora Maria, antes do Léo orar, sabe o que eu queria? Que a senhora cantasse um trechinho. Um trechinho? É. Pode ser uma Nossa. composição minha? Pode, por Nossa. favor. Então vamos lá. Essa canção ela chama Identidade. Eu tava cantarolando hoje em casa. Nossa identidade está no Pai, não está nas coisas que a gente faz, que a gente tem. Ela fala assim, ó, o refrão.
Eu não sou as coisas que eu posso ter. Eu não sou aquilo que eu consigo fazer. Eu sou o que acho que eu peguei um tom muito baixo. Deixa eu pegar aqui. Eu não sou as coisas que eu posso ter. Agora sim. Eu não sou aquilo que eu consigo fazer. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Não são elogios que vão me comprar. Não é esse mundo que vai me moldar. Eu sou teu filho, minha identidade está no Pai. Meu Deus! Que é isso? Não é esse mundo que vai te moldar. Amém, meu amor. Gente, como que termina um programa nessa pressão, meu Deus? Meu coração tá saindo Como pela termina boca. isso, meu Deus? Só Deus mesmo. Pastores, muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Vocês são bênção na nossa vida. Tenho certeza disso, né? É um prazer caminhar com vocês, né? Eu tava subindo a escada né, e pensando assim, gente, é que esse casal, com essa família, é com essa igreja que Deus nos colocou, é que nós vamos caminhar e alcançar pessoas, né? Então, o trabalho, de repente, é um trabalho até, de repente, seja silencioso, né? Mas Deus, ele tá crescendo valor, né? É silencioso, mas ele tá alcançando. Toda vez que eu ponho algum comentário que eu falo assim, já virou igreja, é porque realmente eu vejo uma igreja, né? Uma igreja. Uma célula, uma igreja, gente, né? Aleluia. Onde Deus está transbordando, né? Seu amor, sua paixão. E nós somos apaixonados e gratos a Deus, né? Por esse tempo, né? Por Deus permitir esse tempo, né? Eu vejo permissão de Deus, né? A gente viver isso é muito maravilhoso, né? Não tem Né? palavras. Nós não somos, né? Que daria ao Senhor, Uau. né? Que daria ao isso Senhor aí. por todos os benefícios que Ele tem nos dado, né? Somos gratos a Deus, né? Se a gente pegar nossa história, né? Nos tirou de um momento, está nos trazendo, né? Nos transicionou para esse isso, novo nos momento. lapidando, né? Isso é gratificante demais. Obrigado, tá? Obrigado pelo coração de vocês. Obrigado pelas orações de vocês, porque eu creio que vocês oram por nós constantemente. Nós somos gratos pelo coração de vocês, pela importância, né? Pelo carinho. Não só conosco, mas com a nossa família, né? Cuidado com a nossa família. Né? E isso não tem preço, né? Tem coisas que não tem preço. Você não consegue pagar, né? Nem mensurar isso. Amém? Eu quero estar fechando esse momento precioso, maravilhoso, gente. Que unção, né? Eu creio que vocês estão recebendo aí, gente, né? E que unção, que coisa maravilhosa, inigualável. Só Deus mesmo para nos proporcionar esse momento, né? Eu quero convidar você a fechar seus olhos, encurvar sua cabeça, a tomar uma posição de reverência ao autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Amém. Senhor Deus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Pai, por esses benefícios, Senhor Deus. Que daria ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem concedido, Pai. Ah, Deus, o que fazer, Pai, para te surpreender? Porque o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono do universo. O Senhor conhece o nosso coração. Amém. O Senhor conhece, Senhor Deus, Pai, os nossos intentos. Pai, o Senhor, Pai, tem o controle de tudo. Sabe, nosso andar, nosso caminhar, nosso sonhar, Senhor Deus. Tudo, Pai, está no seu controle. E nós estamos aqui, Pai, para agradecer pelos benefícios, agradecer pela vida desses pastores, agradecer pelo esse estúdio, Pai, esse momento de acolhimento. Porque nós cremos no nosso coração fielmente, Pai, que a Tua palavra, ela foi pregada. Por intermédio, Pai, de testemunho, por intermédio, Senhor Deus, de circunstâncias que cada um desses casais estão vivendo, Pai, e eu creio, Pai, que pessoas estão sendo alcançadas, Pai. Amém. A semente do amor, a semente, Senhor Deus, da redenção, a semente, Senhor Deus, da conquista, a semente da salvação, Pai, está alcançando, Pai, pessoas, Pai, para a glória do Seu nome. Muito obrigado por esse tempo precioso, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque em todo momento
o Senhor é bom, Pai. Em todo momento, Pai, o Senhor, Pai, nos permite viver debaixo da sua graça e estarmos em paz contigo, Pai. Leva-nos em paz e segurança para nossos lares, Senhor Deus. Nós te agradecemos por esse tempo oportuno. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe Deus te grande e abençoe. poderosamente. Amém. Que lindo.